O número mínimo de pacotes de balões que o vendedor deve comprar de forma a utilizar todo o volume de gás hélio adquirido. Então, vamos lá. Um vendedor de balões de festa comprou um recipiente cheio de gás hélio no formato de um cilindro circular reto, com 40 centímetros de diâmetro interno da base e 1 metro de altura. Ele vai adquirir balões em uma loja que só vende pacotes fechados. Cada pacote com 5 balões esféricos, que após enchido com gás hélio, tem 30 centímetros de diâmetro. O volume adquirido desse gás em condições normais de pressão é igual a 12 vezes o volume do recipiente comprado. No caso dos balões esféricos, o volume do gás hélio no seu interior é igual à capacidade volumétrica desses balões quando cheio. O vendedor pretende encher o maior número possível de balões com gás comprado. O número mínimo de pacotes de balões que o vendedor deve comprar de forma a utilizar todo o volume do gás hélio adquirido é. Então vamos lá. Primeiro eu tenho o cilindro, e esse cilindro, ele me falou que é o cilindro de gás hélio. Ele possui um diâmetro de 40 centímetros. Se ele possui um diâmetro de 40 centímetros, significa que ele tem 20 centímetros de raio. E ele possui uma altura de 1 metro. Opa, eu botei 10 metros aqui. 1 metro. Vou fazer o seguinte. Eu vou transformar isso aqui em metros. Opa, transformar isso aqui em metros. 0,2 metros. Qual que é o volume? Volume é πr ao quadrado vezes a altura. Esse é o volume do cilindro. É essa área multiplicado por essa altura. É assim que calcula o volume de um cilindro. Só que tem um detalhe ainda. O volume adquirido desse gás em condições normais de pressão é igual a 12 vezes o volume do recipiente comprado. Ou seja, o volume que tiver aqui, que eu calcular, não é o volume do gás, porque o gás ele é 12 vezes esse volume. Ou seja, a quantidade de gás que eu tenho aqui é esse volume multiplicado por 12. É o volume real dele. Claro, ele vai estar comprimido ali, né? Então vai ser π vezes o raio, que é 4 sobre 100, que é 2. O que eu fiz nesse caso? Eu fiz 2. Eu reescrevi esse 2 aqui como sendo 2 sobre 10 e está elevado ao quadrado, que vai dar 4 sobre 100. Aí vezes a altura 1 metro. E como ele está comprimido, ali dentro eu ainda tenho que multiplicar por 12, que daí eu vou ter o volume real de gás. Isso vai ser quanto? 48 dividido por 100. Esse é o volume de gás hélio que eu tenho ali dentro. Então, 48 sobre 100, π metros cúbicos. Perfeito. Aí ele me disse que ele também me deu uma outra informação. Que um pacote tem 5 balões. Através dessa operação é que eu vou chegar na minha resposta. Mas antes disso, eu preciso saber qual que é o volume de cada balão. E ele me disse que cada balão tem o formato de uma esfera. Então, vamos colocar aqui. E que essa esfera tem 30 centímetros de diâmetro, ou seja, se ela tem 30 centímetros de diâmetro, que é esse comprimento aqui, significa que o raio dela é 15 centímetros. Só que 15 centímetros é 0,15 metros. Agora, a gente já tem condições de calcular o volume dessa esfera. A gente só precisa do raio. Então, o volume é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Eu vou fazer o seguinte. 4/3 de π vezes 0,15 vezes 0,15 vezes 0,15, que é 0,15 ao cubo, né? Que é o raio ao cubo. Eu vou usar de manha. 4 vezes 0,15 é 0,6, dividido por 3, vezes 0,15 vezes 0,15. Vamos lá. 0,6 dividido por 3 é 0,2. Mas eu também posso fazer assim, multiplica por 10 em cima e embaixo. 6 sobre 30. 6 dividido por 3 é 2. Embaixo ficou 10, ficou 0,2. Para quem não entendeu, né? Opa, apertei sem querer uns botões errados aqui. Π vezes
Esse 0,15 eu vou escrever como sendo 15 sobre 100. Eu só desloquei essa vírgula para cá. Uma, duas casas. Por isso que eu dividi por 100. Multiplicado por 15 sobre 100. Por que que eu fiz isso? Porque eu vou reescrever esse 2 sobre 10 e agora eu tenho todas as multiplicações que eu conheço. Porque 15 vezes 15 é 225. Sobre 100 vezes 100, 10.000. E agora? Agora eu conheço. Isso daqui é 450. Pi dividido por 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Vou simplificar. Eu tenho que o volume de cada esfera é exatamente 45 π dividido por 10.000. Ok. Agora um detalhe. Isso aqui é o volume de um balão, certo? É o volume de um balão. E qual que é o volume do meu recipiente? É exatamente esse aqui. Um balão tem esse volume. Quantos balões eu vou conseguir encher com esse volume? Basta eu dividir 48 metros cúbicos vezes π sobre 100 pelo volume de cada balão, que daí eu vou descobrir quantas vezes esse volume cabe dentro desse. E descobrindo quantas vezes esse volume cabe dentro desse, eu vou descobrir quantos balões eu consigo encher com esse volume. Então vai ser 45 π sobre 10.000. E é claro, metros cúbicos. Eu mantenho a primeira e eu multiplico pelo inverso da segunda. 1, 2, 3, 4. 5 π metros cúbicos. Cancelo π com o π, metros cúbicos com os metros cúbicos. Esse zero cancelo com esses zeros, caso dois zeros, eu fico com 48 vezes 100, 4.800, dividido por 45. Mas esse 45 eu vou reescrever como sendo 9 vezes 5. Dividir por 5 é fácil. É dobrar e dividir por 10. Dobrou de 8 é 16. Dobrou de 4 é 8. Subiu 1, 9. Aí divide por 10. Eu tenho 960 dividido por 9. Não sei fazer essa divisão, então nós vamos pensar assim. 900 é 900. 960 é 900 mais 60. 900 dividido por 9. 60 dividido por 9. 900 é 100. Mais 60 vai dar uma dízima. 6,6666, se eu não me engano. Isso vai ser 106 por aí. 106,66666. Ou seja, eu vou precisar de 106 balões. Isso daqui vai dar quanto? Bom, quantos pacotes? Eu sei que um pacote tem 5 balões. E quantos pacotes vão ser 106,6 balões? Só fazer essa divisão. Fica x é igual a 106,6 dividido por 5. Isso daqui vai ser o quê? Como ele pediu um valor aproximado, seria 21,2. O valor aproximado seria 22. O valor aproximado é 22. 106, a gente pode fazer assim, né? 106 é 21,2. Então, o mais próximo é 22 balões. Gabarito, letra C.